Muito bem, então vamos lá. Olha, hoje estamos aqui para comemorar 250 vídeos para o meu canal no YouTube. E em primeiro lugar, eu só quero agradecer a vocês que têm vindo aqui, prestigiado, ajudado na melhora do conteúdo e etc. Falo sobre histórias em quadrinhos, personagens de desenho animado, mas o forte mesmo é filmes, pois eu sou cinéfilo, eu amo a sétima arte. Acho bem bacana e muito impactante e a gente continua. Hoje eu trouxe a outra metade do universo Gamp, que é o meu irmão Emerson Penerari, para falar de um grande personagem de uma época que marcou história. Hoje ele vai falar um pouco mais sobre Sandman, com propriedade, porque eu confesso que eu só vim conhecer essa obra literária de Neil Gaiman através dele, porque ele já tinha todas as edições e eu passei a ler para depois adquirir as minhas próprias. Então vocês aguardem um pouco aí, que logo depois da vinheta nós estamos começando então, tudo bem? Ok? Muito bem, então vamos lá. Muito bem, então vamos lá. Olha, hoje estamos aqui na casa do Emerson Penerari, esse grande amigo meu. A gente tem o Universo Gamp em comum, em parceria. E todos esses personagens que nós criamos a princípio para histórias em quadrinhos, hoje já fazem parte da literatura. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso não, nós vamos falar sobre outra coisa. Um grande personagem que virou série há pouco tempo, mas fez um sucesso tremendo nas histórias em quadrinhos e pelo selo Vertigo, que é o Sandman de Neil Gaiman. E o primeiro contato que eu tive com esse personagem foi através dele, que ele me emprestou as revistas do Sandman que saía pela editora Abril na época, e emprestou umas 10 revistas do primeiro arco, e eu li aquilo, achei impactante até hoje. São histórias atemporais. E como o Emerson manja bastante desse universo em si, eu vou fazer umas perguntas para ele aqui que a gente elaborou aí, a respeito da origem do personagem original, né, do Sandman. Fica à vontade aí, meu irmão, e pode ir pau na jaca. Vamos que vamos? Então, primeiro, salve galera, eu sou o Emerson, para quem não me conhece, o Emerson Penerari, sou amigo do Gleison aí há uns bons 30 anos. E Por aí. é sempre um prazer falar de cultura aí com a gente, como ele introduziu, né? A gente já produz aí personagens juntos há muito tempo. Então conheçam o trabalho do Gleison aí com o livro Vulgo Lobo Negro Total. Conheçam também com o Pirata Caveira Contra Tudo e Contra Todos. E estão vindo mais livros aí, com vários personagens. Então fiquem de olho. Hoje a gente vai fazer então essa homenagem para o Neil Gaiman, né? Inclusive até porque já está chegando a segunda temporada da série do Sandman. Então vamos falar assim um pouquinho, né? Dá só uma palhinha, não é um vídeo hiper explicativo, né? De 2 horas de duração, porque realmente, por ser um personagem muito rico e por ter sido escrito por um escritor que também é muito prolífico na carreira, a gente podia ficar falando um dia inteiro dele aqui, né? Ixi, por horas, por horas. Mas vamos fazer um resuminho aí, né? O Gleison contou um pouco da experiência dele com o personagem, né? Então eu vou falar um pouco da minha, né? Por que eu gostei de Sandman, né? Ele começou a sair aqui no Brasil mais ou menos exatamente 1 ano depois que ele começou a sair nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos acho que ele começou a sair em janeiro de 89, aqui ele saiu de novembro para dezembro. Aí eu não tinha visto a primeira edição, mas um dia eu, já viciado em quadrinhos, né? Tinha 13 para 14 anos, fui comprar meus gibis de super-heróis e me deparei com a segunda edição
do Prelúdios e Noturnos, né? Ainda eles estavam cogitando fazer uma minissérie em 8 partes só ali, só com as primeiras histórias, não sabia se ia fazer sucesso. Quando eu vi aquela capa maravilhosa, pintada pelo Dave McKean ali, né? Com elementos que é de fotografia e tudo, eu fiquei curioso para saber do que se tratava, né? Não sabia. E ela era um formato maior, né, do que de formatinho, né, no formato americano. Formato americano. E aquela coisa, né, aquela criança já queria parecer intelectual, né, querendo andar com umas revistas grandes, né, tipo revista Animal, revista Cavaleiro das Trevas, né, que era maior, Electra Assassina. Então fui lá, juntei uns troquinhos e comprei, né. Aí entendi mais ou menos, porque eu não tinha perdido a primeira, mas um pouco depois achei a primeira edição. Aí eu achei a história sensacional, assim, achei... Não tinha entendido quase nada, mas achei legal, achei o desenho do Sankif ali é maravilhoso. E dali me pegou de paixão e comecei a ir atrás sempre que era possível ali, ia comprando as edições para tentar entender melhor esse universo. Mas falando um pouco da origem, que nem o Gleison pediu aí, na verdade o Neil Gaiman conseguiu, né? Ele gostava de quadrinhos, ele é um cara que nasceu nos anos 60, cresceu lendo quadrinhos, mas aí chegou uma época também dele, adolescente, querendo parecer mais intelectual, ele deixou o quadrinho de lado, aí isso é coisa de criança, vou focar nos livros, né? Até o dia, ele mesmo conta, né, que ele parou numa estação de trem lá onde ele morava na Inglaterra, e ele viu vendendo, né, ali tinha uns quadrinhos ali para comprar durante a viagem, ele viu um quadrinho do Monstro do Pântano escrito por um conterrâneo dele, que era o Alan Moore. E ele achou aquela história sensacional, né? Ele achou lindo aquilo. O jeito de contar a história do Alan Moore é único. É outra coisa, Então já deixo de dica aí para vocês que são fãs de quadrinhos, também procurem as histórias do Monstro do Pântano que ele escreveu, né? São acho que as que são mais republicadas, porque realmente foi um divisor de águas na história do personagem Monstro do Pântano. Não foi criado por ele, né? Foi criado antes ali por uma história de... Len Wayne, né? Acho que é Len Wayne, que é o mesmo criador do Wolverine, e o Bernie Wrightson, né? Que é o mestre dos desenhos de terror, né? Eu amo o desenho dele. E eles criaram o Monstro do Pântano, mas o Alan Moore então revitalizou esse personagem, né? Fez tudo aquilo. Ele deu uma versão dele, uma versão própria ao Monstro do Pântano, que tem o antes e depois de Alan Moore. Isso, porque ele era um monstro mesmo, mais ficção científica terror, do cara que tinha sido queimado no laboratório na beira do pântano e tudo, né? Só que depois ele, com o Alan Moore, ele descobre que na verdade ele virou o elemental das plantas ali, né? Olha que coisa, né? Verdade. Ele foi bem bacana, bem legal. Bem legal, né? E o Neil Gaiman, então, amou isso, né? Então ele conseguiu contato com o Alan Moore, e de repente o Alan Moore falou, né, da editora dele, que era a Karen Berger. O Alan Moore também já tinha desenhado, existe uma revista chamada 2000 AD, né? Se escreve 2000 AD na Inglaterra, né? Lançava Juiz Dredd, né? Esse tipo de coisa lá. E o Neil Gaiman também acho que já tinha publicado alguma coisinha para lá. E veio, então a Karen Berger surgiu o convite, né, para que ele revitalizasse algum personagem, né? Lembrando que isso é meados dos anos 80, né, pós 1985. Acho que o Alan Moore começou a sair, deve ter sido começo de 1984, o Monstro do Pântano. Quando o Neil Gaiman leu, já era depois de 1985, então teve a crise nas Infinitas Terras da DC. Sim. E os personagens estavam todos sendo Mega zerados. Saga. Mega Saga. Mega Saga, né? Zeraram os personagens todos, estavam saindo com o número 1, né? Batman, Mulher Maravilha e tudo. E a Karen Berger resolveu, então, ela era muito fã, né, dos quadrinhos ingleses, resolveu então convidar o Neil Gaiman para escrever um personagem. Eu acho que ele tinha sugerido Lanterna Verde, não lembro. Mas ela falou que, assim, não que esses pesos pesados eles iam dar para os americanos. Então ele falou assim, eu quero pegar o Sandman, né, que era um personagem dos anos 30, um personagem que era um investigador que usava uma máscara de gás e uma pistola, que ele soltava um gás de sono, por isso que ele tinha o nome do Sandman, né, o personagem que faz as crianças dormir, né, que contavam ali. E ele resolveu revitalizar, só que ele pediu então também a carta branca para que ele pudesse mudar tudo isso, não fosse mais esse investigador. Ela topou, já que ia começar do zero, com um personagem que já não era mais tão famoso, e aí ele criou todo esse reino dos sonhos aí, né? Esse universo que, quando a gente fala em Sandman, para quem já leu, a gente já remete um universo único, repleto de personagens, muito bacana e bem legal mesmo. Ele recriou, né, o personagem, né, que esse Sandman do qual a gente passou a gostar e a ler muita coisa, é um Sandman dele, né, que você fala assim, Sandman, já vem o nome Neil Gaiman na... já pensa nele, no cara de preto com o cabelo arrepiado, né? Sim, pouca gente lembra do Wesley Dawes, apesar que ele depois apareceu, né, no começo dos anos 90, porque todo mundo resolveu ir atrás, resolveram fazer mais histórias, acho que o Matt Wagner desenhando,
E é engraçado porque também na história, eu não lembro se foi no Prelúdios e Noturnos ou na Casa das Bonecas, mas ele também dá meio que um fim pro Wesley Dodds ali, né? Dá um desfecho para a história dele, assim como o Alan Moore tinha feito com o Monstro do Pântano anterior, né? O Monstro do Pântano anterior do Len Wein, eles encontram o corpo dele ali depois, meio para dar uma despedida, para falar, a partir de agora vai ser esse cara aqui. Esse cara aqui. Então isso é sensacional, né? Então essa foi a origem para que viessem então aí 75 números mensais do Sandman, mais um especial chamado Orfeu, né, que também contou toda a história, né, do Senhor dos Sonhos ali, o Morpheus, até que depois ele lançou mais alguns especiais, né, como tem o Noite Sem Fim, tem o Caçadores de Sonhos, acho que o último que ele lançou se chama Prelúdio, escrito pelo Neil Gaiman, que conta a história antes da história, né, antes dele começar aprisionado ali. Para quem já conhece, sabe que o Sandman começa o Prelúdio Noturnos aprisionado. O que mais que a gente tem que falar aí, meu irmão? Bom, você fez um resumo dos 10 arcos, né? Ainda não. Eu fiz não, o então resumo antigo. Fala desse resumo dos 10 arcos, então, que é bem bacana, muito interessante. E são o comecinho, né, das histórias do Sandman. Isso, esses 75 números, então, eles são divididos em 10 fases ali, né? Cada um com seus 8, 7 edições, alguns com um pouco mais, né? O penúltimo é o mais comprido, são 3 edições. Então começa com Prelúdios e Noturnos ali, que é justamente, né, um estudante ali do ocultismo, ele tenta invocar a morte, porque ele queria acabar com a morte, mas ele faz alguma coisa errada na sua conjuração ali, e acaba trazendo o irmão dela, o Morfeu, que é mais novo, né? E eles são em 7 irmãos ali, que representam vários estágios da humanidade. Eles não são como deuses, mas eles só têm poder porque os seres humanos ainda, né, precisam deles, que é o destino, a morte, o sonho, que é o Sandman, a delírio, a desejo, a desespero e o destruição, né? Todos eles são aspectos, né, da vida humana, e eles vivem em outras dimensões. Então ele fica aprisionado ali durante 70 anos mais ou menos, né? Ele foi pego no comecinho do século XX até 1989, quando ele consegue se desvencilhar, ele consegue escapar então dessa prisão. E só que por conta disso, né, ele era um ser muito orgulhoso, ele era um ser muito arrogante. Por ter passado tanto tempo preso, ele começa a rever, né? A repensar. Rever esses conceitos, né? Bem bacana, bem legal e bem retratado essa forma aí. Depois que ele sai desse cativeiro aí, ele passa a ver algumas coisas que ele fez também. Ele, né, começa a repensar nos erros dele, né? Nos erros dele, verdade, muito legal. Porque ele tratava outros deuses, outras pessoas, às vezes como lixo mesmo, né? Então é interessante isso no personagem, né? Ele tanto que o Neil Gaiman até fala, né? Ele fala que todo o arco do Sandman é sobre mudar ou morrer, né? É sobre mudança, né? Hoje mesmo eu até vi um negócio que eu tinha comentado no Facebook antigamente. Eu fui pensar sobre mudança, talvez alguns anos atrás eu tinha feito alguma mudança, e eu falei que existem 2 personagens que eu gosto muito, assim, principalmente nessa parte de cultura, que é o Sandman e o Conan, né? Acho que são 2 personagens meus favoritos, que tem um universo todo em volta deles. Sim. E os 2 falam sobre isso, ou você muda ou você morre, né? O Sandman, a gente já vai falar, né? Ele teve coisas que ele foi obrigado a mudar. E o Conan não, o Conan já é um cara que está em constante mudança, né? Ele é muito adaptável, porque ele ama a vida, então ele sabe disso, ele precisa mudar. Então ele é o oposto do Sandman, né? Um dia a gente pode até se juntar aí para falar do Conan também, cara. Com certeza. É outro personagem também atemporal também, e suas aventuras são fantásticas. As suas fases na mão de muita gente boa, muito artista legal também. Passou por suas revistas. É outro personagem que a gente vai falar no outro vídeo também. Senão esse vídeo fica muito longo. Vai ficar muito longo. Mas a gente contando aqui, né? Então o Sandman no primeiro ele consegue escapar e ele precisa recuperar os objetos de poder dele. No segundo arco, então, ele precisa resolver alguns problemas que haviam ficado, né? Algumas pendências. A Casa de Bonecas chama o arco, né? Havia nascido uma garota. Enquanto ele estava aprisionado, ela nasceu e ela meio que ela conseguia oscilar entre o mundo dos sonhos e o nosso mundo. No terceiro arco ele resolve então dar uma brincada com isso, né? Contar como que é ser um mestre dos sonhos, né? Como que é ser um dos perpétuos, né? Um dos 7 irmãos do Sandman em diversas fases da humanidade. Então são várias histórias, né? Inclusive, para mim, a minha favorita, eu estava comentando com o Gleison agora, é a que se chama O Sonho de Mil Gatos, né? Onde ele interpreta o Senhor dos Sonhos dos Gatos. Essa história é bem bacana, bem legal. E mostra também a versatilidade do Neil Gaiman também, que do nada ele tá aqui, daqui a pouco ele
Ele cria essa história genial, fantástica, do mundo dos gatos, do qual o Sandman, ele fala um pouco sobre esse universo, né, dos gatos. Isso, como que os gatos sonham, né? Uhum. E ele sendo muito fã de gato, né? Então ele deixa a frase que é sensacional, que ele fala, ó, se 1000 de vocês sonharem que vocês dominam o mundo, vocês voltam a dominar o mundo, né? O mundo volta a ser dos gatos, né? Verdade. Nossa, fantástico. Muito legal. E outra história que aparece aqui também, que depois ela vai ter um desfecho só na edição 75, é uma que chama Sonhos de uma Noite de Verão, onde ele havia encontrado com o Shakespeare, né? Quando ele encontra aquele Rob Gadlin, que é um cara que ele se encontra de 100 em 100 anos. Bem legal. Em um dos anos ele encontra com ele numa taverna e tá o Shakespeare lá. E ele faz um acordo com o Shakespeare de dar 2 peças para ele, né? E daí ele pede, né, duas peças. O Shakespeare dá 2 peças pro Sandman em troca dele poder sonhar para conseguir escrever as peças e fazer sucesso, né? Então ele faz muito sucesso. Só que a primeira peça que ele vai dar pro Sandman é Sonho de uma Noite de Verão, que ele tem que apresentar para as fadas, meio que como um pedido de desculpa do próprio Sandman ali, né? E aí essa história desenhada pelo Charles Vess, maravilhosa. E depois ele vai aparecer, né, em outras edições, tanto o Rob Gadlin quanto o Shakespeare aparece na última edição, né? Pela terceira vez. Depois dessa série Terra dos Sonhos, então, que é meio variada, tem a série Estação das Brumas, onde o Lúcifer, né, ele já havia brigado com o Sandman ali por conta do Sandman ter ido buscar o elmo dele no Prelúdios e Noturnos. Mas aí ele resolve, então, para sacanear mesmo uma forma de vingança contra o Morpheus, ele fecha as portas do inferno e dá a chave pro Sandman cuidar. E aí o Sandman é cercado de deuses de tudo quanto é jeito, né? De várias formas, de vários panteões ali, que eles acham que eles têm o direito de ficar com a chave, né? Então eles vão ali e o Sandman resolve fazer uma reunião ali para ver com quem que vai ficar. Não vou contar com quem, vocês vão ter que ler a história. Sem spoiler. Depois disso, então, ele dá uma brincada, assim, dá uma variada, porque ele coloca... se você comprar encadernado, vai ter uma fase que chama Fábulas e Reflexões, que também, assim como Terra dos Sonhos, são várias histórias curtinhas ali, onde também resumidas, mostra... né? Isso, Sandman com Marco Polo, Sandman do Império Romano, os Pequenos Perpétuos, essas coisas. E depois tem a história Um Jogo de Você, que também é outro fechamento aí de pontas soltas que acontecem ali, né? De também uma moça ali aspirante a bruxa e que ela tenta entrar no reino. Aí depois vem uma das mais queridas, eu falei Fábulas e Reflexões, aí tem Espelhos Distantes também, acho que está incluso aí, que também são essas histórias, né? Que inclusive tem a do Sandman no dia do Ramadã ali, com influência árabe, desenhado pelo Craig Russell. Aí vem o Vidas Breves. Vidas Breves é a história onde ele, com a Delirium, né, ele tá esquecendo, assim, um dos romances que ele teve, porque ele tem muito caso de amor, assim, ele se apaixona muito fácil, né, namorou muitas deusas e tal, e ele é muito orgulhoso, ninguém aguenta o cara. Então ele tava lá, e daí, como ele resolve dar uma espairecida, ele vai com a Delirium buscar o Destruição, porque o Destruição, tipo, desistiu de ser perpétuo. Essa é a história, né? É bem legal, é muito bonito o desfecho dessa história também, o que ele aprende, né? Meio parece um filme de estrada, tipo Thelma e Louise, né? Aqueles road movie, assim, né? Certo. Legal, porque eles vão de carro procurando destruição, assim, é interessantíssimo. Aí vem a série Fim dos Mundos, onde já começa o prelúdio pro final da série, né? Ali ele já começa a pensar começa a ter visões ali de como será o desfecho da série. Se passa dentro de uma taverna onde pessoas de diversas dimensões, diversas épocas diferentes que se perdem em estradas se encontram ali, e todas elas dão o seu parecer ali, a sua visão a respeito do Sandman. Aí vem a mais comprida de todas, que é a Entes Queridos, né? Kindly Ones. Ali acho que ficou com o nome de As Bondosas, depois nas traduções mais recentes, que é quando justamente no especial Orfeu, né, que é do filho do Sandman, que havia saído um pouco antes, ele acaba matando o filho dele em definitivo, né, o filho dele da mitologia grega. Só que um perpétuo não poderia matar um deus, e daí existem as 3 bondosas ali, que é a Hecate, né, a tríade de deusas, né, a mãe, a jovem e a velha, que vão ter que colocar isso no tribunal ali, vão ter que levar à justiça. Então passa ali o fim do Reino do Sonhar nessa série gigantesca. E por último vem o Despertar, que são justamente histórias que vão mostrando o que acontece depois que o Sandman, não que ele morre, mas que ele transcende, né? Ele se torna um outro tipo de perpétuo ali. É bem interessante. Então esses são os 10 arcos. Imagina que isso durou de 1989 a 1996 nos Estados Unidos.
Aqui foi do finalzinho de 89 até 1999, 2000 mais ou menos, para sair tudo. Mas são histórias maravilhosas. Caramba, falei demais, né, meu irmão? E faz sucesso até hoje, porque muita gente, eu mesmo sou um que adquiri alguns números depois, já muito tempo depois, só para ter na coleção, só para de vez em quando revisitar. E muita gente faz isso também, adquire essa série também até hoje. Já temos passado... Ela vem sendo republicada, eu mesmo tenho umas 4 versões, né? A minha última é essa que vocês devem estar vendo aqui, assim, que é uma encadernada da editora Panini. Ah, essas aqui mesmo, eu tenho duas delas. Eu tenho a 1 e a 2. Isso, legal. Colecionando aos poucos essa aqui também, porque essa é para coleção. coleção. Tem dividido em número lá, tem outros formatos de encadernado, mas é muito boa mesmo. E vamos falar sobre a primeira temporada da série dele na Netflix, do Sandman. O que você achou? Você achou que ficou legal, ficou bacana? Gostei muito, Gleison, porque, assim, eles chamaram o próprio Neil Gaiman ali para ser o consultor artístico, né? Assim como eles fazem com outras obras dele, né? Para quem não sabe, tem o Stardust, é um filme dele, né? Então, também nossa, acho fantástico esse filme, hein? Esse filme eu acho bem bacana. Sensacional, né? Com Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, né? Clary Danes, tem uns atores muito bons. Eles deixaram ele até um pouco mais leve do que a escrita original ali, né? Para ficar mais popular. Acessível, né? Para todo mundo. Jovens. Bonitinho. Ele tem outro que é baseado que ele escreveu, tem a série Deuses Americanos, que tem na Amazon Prime também, assim, Esse eu já ouvi falar e eu preciso assistir também, que eu ainda não tive a oportunidade nem de ler e nem de assistir a série. Mas eu vou, na primeira oportunidade que tiver, eu vou dar uma vistoria. Isso, e tem o outro dele que é o Belas Maldições, também transformado numa série, agora vai até ser uma outra temporada, né? Eles abrangeram o livro inteiro na primeira série, é bonitinho também, aquela comedinha inglesa, assim, né? Bem típica, né? Bem café com leite ali, mas divertidíssima. E aí com o Sandman também, né? Então, já que ele já estava ali, né? Já infiltrado ali no meio das séries, ele conseguiu ser um consultor técnico e mantiveram bem, né? Eles conseguiram, né, nessa primeira temporada, eles abrangeram 2 arcos principais ali do começo, que é o Prelúdios e Noturnos e o Casa de Bonecas, eles fecham ele ali. Colocaram depois mais 2 edições especiais com base no Terra do Sonho, né? A história da Calliope e a história do Sonho de Mil Gatos, que é a nossa favorita que a gente tá falando, né? Desse arco. Então eu gostei muito, achei os atores assim muito bem escolhidos, eles desempenham bem ali o papel. Eu achei bem bacana, tá bem fiel à obra também, você vê que tem a mão do Neil Gaiman por trás também, o fato deles fazer a série consultar, né, o seu criador, né, só deixou melhor ainda, né? Só ficou mais top ainda. E isso, bem bacana. Os efeitos visuais ali estão funcionais, né? Não é aquela coisa cinematográfica, mas para uma série, né? O dinheiro que eles tinham ali, conseguiram... O orçamento ali que talvez eles tinham ali ficou bem bacana, bem legal. Isso. Se você não viu ainda, procure ver, que a gente já está tendo alguns da segunda temporada, né? Vai ser produzida também. Acho que teve um problema na primeira temporada por eles não achar que fosse dar o sucesso que acabou dando. Não sei se ficou só na Netflix ou... Isso, eu também acho que só ficou na Netflix. Acho que é uma produção da Netflix. Produção da Netflix mesmo. É. E aí demorou um pouco aí, né? Essas coisas contratuais e tudo, né? Grana para investimento. Agora parece que vai sair mesmo, né? Já saíram vendo umas fotos aí dos próximos personagens que vão aparecer, né? Outros perpétuos que não tinham aparecido na primeira. Então a gente já desconfia que já vai começar com a Estação das Brumas ali. Olha que legal. Vai ser legal. Bem bacana, hein? Aí, muito bom. Pelo visto. Então, assim, para quem gosta de fantasia, né? Aquela coisa, né? Não é baseado em quadrinho, mas não é bem de super-herói, né? Então, é sensacional, né? O diferencial é que Sandman é um mito, né? Uma lenda urbana, né? Que foi para os quadrinhos e acabou ficando muito bem retratada na mão de Neil Gaiman. Essa série, ela retrata isso, ela tá mais leve, com grandes atores, tá bem bacana, mas tá bem fiel à obra, né? Não foge muito do que a gente conhece sobre o personagem. É isso, pessoal. Bom, já falamos demais, já. Quando a gente pega um tema que a gente gosta, é desse jeito, é assim mesmo, né? E quero agradecer a presença, né, do Emerson Penerari. Opa, eu agradeço a sua casa vida dele aqui. Opa, as portas do castelo estão sempre abertas para você, brother. Fechou. É isso. É o que a gente tem para hoje aí e a gente vai se falando. Tudo de bom para vocês
e até a próxima. Antes disso, quero convidar vocês para o canal do Emerson também, né? É verdade, eu tenho um canal. Ele tem um canal bem bacana, bem legal também, que ele fala sobre bandas de heavy metal, muito top. Eu falo de quadrinhos, falo de Fala CD. de quadrinhos, fala de CD, fala de tudo um pouco. Assim como do Gleison, então, pode me seguir lá, YouTube, @EmersonPenerari lá, isso aí, depois comentem lá, ó, vim pelo canal do Gleison ali, eu já sei, opa, aí eu falo, então vamos fazer mais vídeo junto aí. Fechou. E é isso, a gente vai se falando, hein? Tudo de bom pra vocês, ok? Falou, abração. E aí, 1h30? Tá top, ó. Opa, que bom. 20 minutinhos, 20 e Opa, poucos foi. minutinhos. Caramba, eu já tava comendo a hora que eu